Boa noite, gente boa! Que alegria estar aí com vocês nessa noite de quinta-feira, hoje um pouco mais cedo, né? Estamos aí para um bate-papo bem gostoso com duas pessoas especialíssimas e nós dois de contrapeso, né, Pastor Diego? As duas pessoas especialíssimas que vão participar com a gente hoje, meio que catado a laço, assim, né? O povo não quer participar, não quer... Opa, tá interferindo, mas vamos lá. Hoje estamos participando com a gente. Deixa eu baixar o volume aqui. A Camila, né? Camila Heller, lá do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, e também o pastor Arthur Charjuc, lá de Porto Alegre. São Leopoldo. É isso? Então tá bom. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Não sei se estão nos vendo. Ah, tá. Já tá online, né? Tá online, então tá bom. É que tava dando uma interferenciazinha, não sei se era o meu áudio aqui que tava aparecendo, mas não tá, né? Então, muito bem. Então aí, quem sabe a gente faz uma rodada de apresentação aí. Camila, você quer falar para nós aí um pouquinho da sua experiência aí, do seu trabalho? E depois o pastor Arthur também fala com a gente. O pastor Arthur ainda não está aparecendo, mas nós vamos ouvir a voz dele aí, né? Tá bom, Camila? Se apresenta aí pra gente. Então, boa noite para todos. Como o pastor André comentou, né? Eu sou a Camila Heller Gomes, carioca, nascida no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro aí já há um bom tempo no município de Itaguaí, que fica no estado do Rio. Congrego aqui em Itaguaí, na congregação Cristo Rei. Sobre experiência, trabalho na área da educação, não sou educadora, mas trabalho promovendo, né, a educação na área administrativa de uma universidade federal, já tem 10 anos, e esse momento de pandemia, né, como a gente sempre ouve falar e chega a essa conclusão, né, que tem o lado bom, o lado um pouco que trouxe umas mudanças que às vezes são difíceis, mas junto do que às vezes não é muito bom, sempre tem coisas boas, né? E uma dessas coisas boas foi poder ter esse contato aí com o pastor André, né? Vendo os estudos. Eu tenho uma tia por parte de pai que congrega lá em Sergipe, então a gente acabou tendo esse contato, e por isso que eu acabei aparecendo aqui hoje, né, nesse grupo aí que está pensando e promovendo esse bate-papo do Na Trave, né, da gente olhar aí, parar um momento de reflexão para a gente ver o que a gente pode aprender, né, com o nosso dia a dia, a nossa humanidade mesmo, os nossos defeitos, o que a gente pode tirar de lições aí quando a gente tem essa oportunidade de refletir, fazer uma reflexão, né, sobre o que está aí na Bíblia, que tem tantas coisas de grande riqueza e que são válidas, né? Não importa o tempo, são coisas que permanecem. Então, agradeço aí o convite, vamos ver se eu fico acompanhando vocês aqui agora, né? Não só lá do Facebook, e vamos ver como é que vai ser essa experiência. Espero que eu contribua, né, e com certeza todos que estão acompanhando vão gostar muito, né, de mais esse bate-papo. A sua presença já é uma grande contribuição, porque é uma presença de alguém que tem uma visão, tem um olhar, né, diferente, portanto, certamente vai poder contribuir com a gente, não tenho dúvidas, né? Muito bem. Só para explicar, a Camila, ela foi meio que tá meio que, como é que se diz assim? Ela não queria
participar, né? Aí a gente pediu para ela vir aí fazer o teste, a gente ver se estava tudo bem, e acabou que ela ficou aí com a gente. Então, fique à vontade aí, Camila, sempre que quiser intervir, falar, comentar, ou mesmo se você precisar sair, né, para suas atividades, porque você está concluindo um curso, né, de administração pública, se você precisar, fique à vontade também. Não se acanhe. O tempo é seu e você pode contribuir aí como tá bom? Pastor Arthur, se apresenta para a gente. Bem, meus irmãos, primeiramente, uma boa noite a cada um de vocês aí, a todos que estão também nos acompanhando. Devido a umas questões de internet, etc., e não vou estar aparecendo, mas estou aí com vocês também para partilhar essa noite. Então, muito bem, como comentou o pastor André, eu sou o Arthur Charzuk, aqui de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, pastor desde 2017, aqui nas comunidades Martinho Lutero e Cristo Redentor. E também gostaria de agradecer pela oportunidade aí dos colegas que estão aí conosco nessa noite de aprendizado, enriquecimento, tudo por meio, então, da palavra do Salvador Jesus. Então, um bom momento para todos nós. Amém. Uma alegria ter vocês aqui. Saibam que não é nada especial, assim, isso aqui é uma oportunidade para a gente bater um papo, compartilhar aspectos de fé que você não teria oportunidade, por exemplo, numa mensagem, num estudo bíblico. Então, é de fato um bate-papo, tá bom? É uma conversa. Hoje, dia do professor e da professora, né? E aí a Camila, inclusive, falou deixa eu só pedir Deixa eu só pedir um favor aqui, André. Arthur, só enquanto você não estiver falando, desativa o teu microfone, porque está dando uma interferenciazinha aí. Aí, beleza. A hora que tu quiseres falar, só libera aí e manda ver. Muito bem. Então, a Camila presta suportes à educação, né? Ela atua com isso, e então isso é muito importante a gente hoje pensar, né, na educação, e é sempre a propósito, porque, afinal de contas, hoje nós vamos ler uma lição, uma história, uma parábola de alguém que foi, além do nosso Salvador, também um grande mestre, né? Um bom mestre, e também, de certa forma, um espelho para nós, né? A gente, às vezes, sempre toma muito cuidado e fala, não é só um exemplo. Claro que não, né? Jesus é o nosso Salvador, mas por que não dizer que ele também é um exemplo para nossas vidas? O texto desse final de semana, o texto de Tessalonicenses fala, né, de seguir o exemplo de Paulo, seguir o exemplo de Jesus. Então, esse dia, que é o dia das professoras e dos professores, a gente vai novamente se debruçar sobre uma parábola do bom mestre, né, do bom rabi, do rabi da Galileia, né, não dos grandes centros, não do poder, não de Jerusalém, mas o rabi que veio mudar, né, pegar a ótica novamente e retomar a ótica da revelação, né, não naquilo que se transformou a religião da época, né, numa religião legalista e tudo mais. Eu ia fazer um convite, então. Vocês sabem que quem participa com a gente tem sempre um presente, né, um privilégio. Você está com a Bíblia aberta aí, Camila? Que fria. Sim. Então, tá bom. Então, se você puder ler para nós, Mateus 22, 1 a 14. Vamos lá. Mateus 22, 1 a 14. A parábola das bodas, né? De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis
que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem, muito bem. Esse final de semana, quando eu preguei sobre esse texto, eu comecei perguntando, né? Você já foi convidado a uma grande festa e você recusou esse convite, né? Ou você furou, você deu bolo, não participou do convite, ou da festa, né? Ou então, se você, como é que se diz, se sentiu não vestido adequadamente. Então, temos aí diante de nós uma parábola de Jesus que tem vários elementos culturais, né? Por exemplo, as bodas, o que era uma festa de bodas na época de Jesus, a questão das vestes nupciais, né? Então, temos uma série de questões para a gente conversar e ver como a gente interpreta e como a gente aplica para a nossa vida. É claro que, sendo uma parábola, a gente não vai encontrar e não vai procurar explicação para cada elemento, porque, afinal de contas, você tem uma linha principal na interpretação da parábola, e não é que não faz uma interpretação alegórica de que cada detalhe tem um segredo, alguma coisa assim, né? O foco para o cristão é olhar assim, é uma parábola de Jesus que está falando do reino de Deus. E para o reino de Deus tem teve um convite prévio, eles foram avisados, foram convidados para essa festa, mas na hora que estava tudo preparado, eles arrumaram desculpas. Aí foi cada um cuidar, então, da sua atividade, né? Diz o texto que alguns foram, como se diz, foi para o armazém, né? O outro foi para a fazenda, e começaram a dar desculpas. Eu acho que é importante a gente resgatar o contexto, né? Para quem não participou com a gente dos outros momentos aqui, de que isso está dentro de um contexto de questionamento de Jesus, né? As autoridades da época de Jesus estão questionando, né? Questionando a autoridade de Jesus, questionando, de certa maneira, questionando o próprio reino de Deus, porque eles estavam familiarizados ou estavam ensinando um reino de Deus que que se acessava mediante o cumprimento ritualístico de leis e de regras, né? E que eles foram acrescentando, e aí Jesus diz: o reino de Deus é como uma festa de bodas de casamento, em que o rei prepara uma festa de casamento para o seu filho, o príncipe, e ele vai vir. E de cara a gente já começa a lembrar de outras parábolas que Jesus contou, né? A parábola das nécias e das sábias e das nécias, né? Das virgens, das moças, em que é preciso estar preparado para a festa, e aí o noivo vem e não reconhece naquelas que não estavam preparadas. Bom, Jesus então conta essa parábola e ele diz que foram convidados,
né, para participar dessa festa, e eles não vêm. E o pior, eles, ao mandar novamente os seus empregados, o que eles fazem? Eles maltratam, eles... como é que ele diz aqui, né? Bateram neles e os mataram. Então, na verdade, o que nós temos aqui é uma variação do mesmo tema. Quem lembra da leitura da semana passada, né, que os arrendatários da vinha mataram os trabalhadores do proprietário que foram enviados, é a mesma situação, né? Agora, o dono da festa, o rei, envia os trabalhadores, né, os seus empregados, para chamar, olha, tá tudo pronto, né? Eu já matei o boi, tá tudo preparado para a festa. E aí o que eles fazem, né? Maltratam e matam os seus empregados. Então, mais uma vez, os judeus ali que estavam ouvindo sabiam que aquilo se referia a eles. Então, Jesus questionava fortemente aquela religiosidade daqueles falsos pastores do povo de Deus, né? Então, é nesse contexto que nós encontramos Jesus já se preparando para o seu ato final. Tudo isso são as preliminares, né? Ele defendendo o projeto de reino de Deus, fazendo os milagres que eram sinais do reino de Deus, mas estava perto do ato final, quando ele, então, questiona fortemente o templo. Ele diz, olha, vocês estão vendo esse templo aí? Destruam que em 3 dias eu vou reconstruir. De que templo? Ele falava do seu corpo. E ele vai fazer isso logo em seguida aí, quando ele vai ser preso e morto, né? Num ato de traição e num complô para matar esse bom mestre, esse rabi, que veio resgatar o sentido da palavra, não um sentido de cumprimento pelo amor, né? Nós respondendo a esse amor de Deus. Bom, uma introdução um tanto longa, não sei o que vocês pensam a respeito disso. Olha, pessoal, eu acho muito interessante essa introdução aí do pastor André, que faz também a gente refletir no aspecto de que, de fato, e trazendo também hoje o Dia dos Professores, mas Jesus, ele foi um grande, e é um grande mestre, né? Foi um grande, alguém que soube trabalhar com a didática de uma maneira impressionante durante o seu ministério, né? Porque Jesus, ele foi o único, né, que teve a capacidade de abranger o ser humano como um todo, né? Ou seja, a maneira de Jesus, né, ensinar, atuar no meio das pessoas, né, ultrapassa os nossos conceitos humanos, a nossa lógica humana. Eu também já tive experiência em sala de aula, sei das dificuldades, né, mas a gente olhando para a figura de Jesus Cristo, né, diante ali dos fariseus, os fariseus, né, doidos para encurralar Jesus, para poderem matar ele, e ele mesmo assim conhecendo o coração daqueles homens, Jesus não excluiu eles, pelo contrário, né, Jesus queria apresentar e entregar para eles a salvação. Então a gente percebe, né, este Deus, esse Jesus, né, quanto nós mais lemos e mais compreendemos, né, a respeito do nosso mestre, a gente vai, né, percebendo também as nossas limitações, e ao mesmo tempo, como a gente depende desse Cristo, desse Salvador, que ele chega a tal ponto de não excluir aqueles que queriam surpreender, né, ele. Eu achei muito bacana, né, essa introdução do nosso colega aí, do pastor, né, do pastor André, e eu sempre gosto, assim, eu ouvi o pastor comentando a respeito do sermão dele, do final de semana. Eu trouxe também, né, para os nossos irmãos aqui da Martinho Lutero, aqui em São Leopoldo, eu comentei para eles, olha pessoal, uma grande questão é verdade, mas o nosso mundo ele é de aparências, né? A gente pode ver pelas mídias, a gente pode ver Facebook, Instagram, o pessoal sorrindo, aquela alegria, todo mundo feliz. A gente sabe que não é assim. O mundo é um
é um sofrimento, é uma caminhada que não é fácil para ninguém. E Jesus também, naquele tempo, ele estava enfrentando aparências, né? As aparências dos fariseus, que se achavam, né, extremamente fiéis a Deus, né, os únicos salvos, os que, né, somente eles que seguiam certo a lei, e assim por diante. Então eu sempre me maravilho olhando para Cristo, né, naquele aspecto, né, de didático, né, o professor, o mestre que ensinou. Perfeito. Maravilhoso, Inclusive... maravilhoso, maravilhoso. Eu digo Perfeito. assim, indo ao encontro disso, né? Eu não preguei sobre esse texto, né? Porque eu preguei sobre o texto de Filipenses, que é um dos textos que eu mais gosto no apóstolo Paulo. Eu confesso que eu tenho as minhas diferenças com o apóstolo Paulo, né? Mas não no sentido da palavra de Deus, né? Mas a gente tem aqueles apóstolos que a gente se identifica mais, né? E o apóstolo Paulo realmente não é um dos que eu mais me identifico, mas eu tenho esse texto de Filipenses, então, que é maravilhoso, né? E é aquele texto que a gente leu na semana passada. Mas, enfim, eu não preguei sobre esse texto, mas é um ponto muito, muito bonito isso e interessante, né? No Dia dos Professores, porque a gente tem dificuldade, né? Como o pastor André falou, da gente ver Jesus, ou não é dificuldade, a gente tem um cuidado de ver Jesus só como mestre, e por vezes a gente acaba caindo naquele caminho dicotômico, né, que a gente tanto tem falado, né, de focar só no Jesus Salvador, mas esquecer do Jesus que aqui encaminhou muitas coisas, né? E eu gosto de ver essa característica do professor de Jesus, né? Porque Jesus ele tem algo especial que ele traz para a gente, que é o que eu costumo dizer sempre aqui para a nossa turma. Jesus vem para nos devolver a humanidade, né? Jesus vem para nos ensinar a sermos humanos de novo, né? Ora, o que um professor na sua essência não faz se não é redirecionar os seus seguidores, né? Eu não gosto de falar alunos, mas eu gosto de falar os seus estudantes, né? O que um professor ou um bom professor não faz se não é redirecionar os seus estudantes, né, os seus pupilos no caminho da humanidade, né? Quem é professor sabe. O bom professor tem esse objetivo. Ele tem as características técnicas, algumas que ele precisa, né, acrescentar, mas no fundo é devolver ou ensinar a humanidade, né, o que é ser humano. E eu acho maravilhoso isso dentro de Jesus, né? Como o pastor Arthur comentou, em meio a esse sofrimento, né? Em meio a essa nossa caminhada, onde as aparências às vezes nos tiram a humanidade, né? Ou nos tiram aquilo que a gente realmente pode ser, né? Ou aquilo que a gente é, ou não nos permitem ser aquilo que a gente é, nos tiram às vezes a nossa essência da humanidade. E aí Jesus vem e nos devolve, nos ensina, né, como um bom professor, a ser gente. Quem não vê Jesus assim, acaba me parecendo que perde um bocado de quem é. Porque Jesus vem para nos mostrar o que é, né, ou qual é o objetivo da humanidade também, né? Como ser gente de novo. Jesus olhava para as pessoas, né? A gente tem visto isso. Então, é uma característica maravilhosa de Jesus. Jesus vem para nos ensinar a ser humanidade de novo, a ser gente de novo, né? Diante de um contexto aqui, como o pastor André lembrou, né, em que se desumanizava as pessoas. Esse é o ponto, né? As pessoas não eram vistas mais como gente, né? Porque afinal de contas elas não faziam parte desse grupo todo especial, né? Alguém que tinha lepra, alguém que era cobrador de impostos, alguém que eram pessoas conhecidas por serem pessoas de má fama, pessoas até que tinham a sua classe social diferente
né? Não eram vistos meio como subhumanos, né? Como subhumanos. E Jesus, então, vem para nos ensinar a ser gente de novo. Pô, no Dia dos Professores, isso aí é maravilhoso. Maravilhoso. Ó, e a gente está aprendendo. A Camila veio para nos dar um grande reforço. Aí ela falou: ó, pastor, usa os banners, né? Nós temos esse recurso aí, bora abusar desses recursos. Aí, ó, aprendi, viu, Camila? Obrigado, hein? Valeu, valeu, valeu. E eu só faltou colocar, eu estava ansioso para colocar a frase, esqueci de colocar ali aspas e entre parênteses Diego Ernesto Petri. Vamos sair desse elitismo acadêmico aí, por favor, vai. É isso aí. Certo, tá certo. Pois é, e esse Jesus, então, esse Jesus mestre, eu acho que isso é um aspecto bem relevante em pensar que ele sempre se preocupou em falar a linguagem do povo. E quando a gente olhava, por exemplo, para a religiosidade da época, era uma religiosidade fria, uma religiosidade triste. E aí, quando ele fala do reino de Deus, ele fala de uma festa, cara. Uma festa, né? Uma festa de bodas. E o legal, rapaz, eu queria ter vivido aquela época para fazer uma festa de casamento de uma semana. Já pensou que maravilha? Eu sei que vocês vão pensar e vão dizer... né? Exato, né? Festa de pomerano. E eu acho que de parte de pai, eu tenho um pouquinho de pomerano. Acho que é por isso que eu gosto de festa longa, né? E essas festas... Tudo de bom, pastor. Tudo de bom, né? E exatamente. Então quando... Eu imagino assim, quando viam Jesus numa festa, e eles viram, por exemplo, lá em Caná da Galileia, Jesus numa festa... É que ela foi no início do ministério, eles ainda não conheciam Jesus, mas certamente quando Jesus estava num ambiente alegre, os fariseus torciam o nariz. E Jesus veio resgatar essa alegria, né? Porque, vamos olhar, nós somos luteranos e temos a distinção de lei e evangelho, certo? A lei acusa, a lei mostra que nós somos pecadores, aí vem o evangelho que nos alegra. Então, é exatamente o oposto do que... os judeus, então, né, os líderes judeus estavam ensinando, e Jesus fala, olha, vocês querem saber de verdade? O reino de Deus é uma festa, gente, é o rei que vai dar uma festa, e ele vai pelas ruas, e vai convidar, o Mateus não fala, mas Lucas e Marcos falam, né, vai convidar doentes, vai convidar aquilo que eles não queriam ver numa festa, vai estar na festa de Jesus. Inclusive o texto de Mateus, na nova tradução na linguagem de hoje, fala de bons e maus. Então ele vai chamar para essa festa, né? E numa festa tem vinho, tem alegria, tá certo? E aí eu me lembro do primeiro milagre de Jesus, que para mim, olha, eu vou falar, não existe coincidência, né? O primeiro milagre de Jesus numa festa, transformar água em vinho. Isso, para mim, é muito significativo de o que é a nossa religião. Não é uma religião triste, não é uma religião que segrega, que exclui, mas é uma religião de alegria que tem espaço para todos. E mais interessante, né? A gente vai para essa festa e, para falar a verdade, a gente não tem roupa adequada. Porque se alguém acha o seguinte, quem olha para essa parábola e acha que nós somos os caras que estão bem vestidos com vestes nupciais, se engana. Nós só estamos nessa festa porque as nossas roupas foram lavadas pelo Cordeiro. Então, eu não posso chegar e pretender me apresentar diante de Deus com as minhas próprias vestes. Eu preciso também nisso aceitar dele as vestes. Caso contrário, eu vou chegar lá e ele vai me perguntar, cadê as vestes? E eu não vou ter o que falar, eu vou ficar quieto. Então, aceitar essas vestes. Ou vocês acham que, por exemplo, esse povo que estava nas ruas lá, tinha veste? Não tinha, né? Foi o noivo, o dono da festa que preparou, né? Então, creio que até nisso temos aí uma reflexão importante sobre
como se apresentar diante do Senhor. E eu até fiz uma brincadeira no meu sermão. Eu conversei um pouquinho sobre essa questão das vestes, né? As mulheres são mais chegadas, aí a Camila pode confirmar ou não. Mas assim, as mulheres têm uma preocupação mais com estar, né, adequado. Eu sou desleixado, se não fosse a minha esposa na minha vida, eu estava perdido. Tem mais opções também, né? Pois é. Uma infinidade de opções, e cores, e modelos. Né? Uma coisa que me chamou um pouco a atenção aqui é que Sim. isso fazia parte, então, era um pré-requisito já cultural, né, em relação aí a um evento de bodas. Você tinha que ter as vestes, né, para esse tipo de evento, porque no texto não fala, não traz esse detalhamento, né? Chama todo mundo. Então, vai lá e chama todo mundo. Não tem esse requisito, vê se tem ou se não tem. Então, isso foi preparado para eles entrarem, porque era um requisito. Aqueles que não tivessem, foi providenciado, né? E aqueles, para ficar ali dentro, isso era uma condição essencial. Na verdade, quando se fala em questões culturais, o texto, infelizmente, não é... Mateus, quando escreve, ele está pensando nos judeus. Os seus primeiros leitores são os judeus, né? Os judeus se convertendo ao cristianismo. E então ele não explica esses detalhes. A gente é que sabe que uma festa era uma festa demorada. Ali fica claro quando o rei exige, cadê a sua veste nupcial? Né, que estava faltando, então a gente sabe que precisava de uma veste, mas ele não explica. Eu entendi aí o seguinte, que é que ao convidar, o próprio anfitrião providencia. E isso a gente, usando o princípio de interpretação bíblico-luterana, que é a Bíblia se interpreta a si mesmo, então a gente olha, se eu quero chegar com a minha justiça diante de Deus, eu não vou conseguir. E aqui tem um outro elemento importante, que os fariseus se distinguiam das demais pessoas com vestes especiais. Eles se vestiam com pompa e circunstância. Então, talvez podemos entender assim, eu acho que o pastor Diego já deve estar preparando um bom comentário sobre isso aí, que ele é o nosso especialista. Te botei na fria, né? Desculpa, brincadeiras. Então, quando Jesus fala de roupas, para mim ele também está tocando aí na questão dos fariseus, que estavam ali de canto de olho, ouvindo fulos da vida, porque ele sabia que eram deles que Jesus estava falando. Então, como eles queriam ser notados, eles usavam roupas, né, especiais. Então, Jesus aí dá o cutucão, digamos assim, né? Mas eu não tenho uma resposta definitiva. A minha visão é essa. Né? Não vamos querer chegar na festa lá no céu trajando a nossa própria justiça. Vamos nos vestir desse sangue lavado, desta roupa lavada no sangue do Cordeiro, né? Quem convida é tão generoso, né, que providencia até isso pra gente, né? Perfeito. Não se vê em condições de entrar, de participar de uma festa, porque não tem a roupa, pode ir lá que isso vai ser providenciado. Sim. E isso tem exatamente oposição à questão da justiça dos fariseus, porque eles diziam que você tinha que ter a sua justiça, você tinha que cumprir, entendeu? Tinha que merecer. Olha o mérito aí, a meritocracia, né, pastor Diego, que nós falamos tanto aí no nosso momento aqui de bate-papo. E aqueles que foram convidados que tinham, né, essa condição, declinaram o convite. Isso mesmo. E é incrível, né, gente, assim, ouvindo vocês e lendo também o texto, né, Jesus, naquele contexto todo social, né, com aquele povo, que vamos, assim, parar para pensar a realidade daquele povo, né, meus irmãos. De um lado, os judeus, né, os fariseus, com as suas pesadas cargas, né, leis e decretos em cima daquele povo. Do outro lado, os romanos, né, os impostos, dominando e explorando, assim eles caminhavam com as pessoas.
Então, assim, a gente vê a figura de Jesus, né, diante daqueles homens, na sua pomposidade, achando-se, então, detentores da salvação, né, escolhendo quem pode entrar e quem não pode entrar. E Jesus ali, né, em todo o seu ensino, né, ele convida, né, as pessoas, e inclusive também aqueles fariseus, né, a terem fé, né, ou seja, a universalidade da salvação. A salvação é para todos, até os confins da terra, né, todos os povos, eles são chamados, são convidados para estarem nesse banquete. Né? Então a gente vê, né, a grande messianidade que está ali na fala do Salvador Jesus, né, a imagem bonita, né, que ele passa, né, ou seja, né, temos um Deus que se apropria da cultura dos homens, né, da nossa limitada cultura, para a gente poder compreender a mensagem do Evangelho do nosso Salvador Jesus. Então, assim, é uma coisa, né, linda, né, quando a gente vai, né, cada vez mais adentrando no texto e percebendo essas minúcias, né? Perfeito. Exatamente. Exatamente. Quer falar, André? Vai firme. Eu não quero ser falsão aqui, né? Eu estava comentando antes. Hoje virou do outro lado. Hoje quem está falando muito sou eu. Eu só quero agradecer, Camila. Eu vi agora o seu recado que você me mandou aí sobre o fone. Agora eu entendi porque esse povo bonito está de fone. O eco era por minha culpa, pastor Diego. Era o meu aparelho aqui que estava causando, tá? Obrigado, Camila. Não, é que se você tiver de fone, você não precisa, você pode ficar com o microfone aberto, né? Quando você não está com o microfone aberto. Culpa minha, obrigado. Agora eu acertei. Deixa eu aproveitar, tá, enquanto o pastor... Vai e não peques mais, tá? Usa sempre o fone. Tá bom. É só saudar, né? A minha mãe... A minha mãe, Assis Bender, está com a gente. Aline Falck, Elmi Micaelsen, a Thalisse Damer, meu querido amigo lá de São Paulo, Carlos Wellington, gente boníssima. Renato Pop, Nelson Miller, Dona Leda aqui de Aracaju, minha querida amiga Rita de Cássia de São Paulo, Jair Grisang, tá mandando aí boa noite, pastor Diego. Meu amigo César Gomes de Quixeramobim, Ceará, boa noite. A Rita fez uma série de comentários que eu quero ler, tá? Ela diz assim, ó: no meu entender, as bodas é o reino de Deus. Jesus convida a todos, mas para participar tem que seguir o projeto de Jesus e ninguém quer. Daí aparece um que quer gozar do reino sem fazer nada. Jesus convida todo dia para a festa, mas ninguém se interessa. E tem aquele que não ama, não faz caridade, não vê o outro como irmão, só frequenta a igreja achando que assim merece participar das bodas. Desta festa, André, todos gostam. Aí ela completa assim: para mim as vestes são as ações que são os requisitos. Essa interpretação, então, que a Rita nos coloca. E, de fato, então nós somos todos convidados para bodas, isso é verdadeiro. Na nossa compreensão, para acessar essa boda, não basta ser convidado, porque vocês viram que muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Aqueles que se recusaram ao convite não entraram nas bodas, né? Mas até para entrar nas bodas, e essa interpretação que a gente dá ao texto, que Jesus prepara para nós a sua justiça, né? Mas numa coisa nós concordamos, Rita, que é a questão de como nós respondemos a esse projeto de reino de Deus, a não ser pelo amor que Jesus ensinou, né? Então, realmente, aquele que quer ser seguidor de Jesus, que o reconhece como Salvador e Mestre, quer viver, deseja viver este amor, né? Muito bem. O pastor Diego, eu sei que você... Posso fazer um comentário, pastor? Claro. Vai firme aí, Arthur, vai firme. Valeu, gurizada boa. Não, só para comentar ali da nossa irmã que fez ali
uma exposição bem pertinente, achei bem bacana, mas é sempre importante também lembrar, né, se nós queremos, né, sermos participantes desse banquete, né, é nós também irmos contra o que o mundo nos propaga, né, nos apresenta, ou seja, esse mundo de imagens, né, o que é? É o ser humano querendo apenas esconder a sua própria realidade, né, ou seja, é um ser humano que um dia vai envelhecer, vai morrer, vai adoecer, vai passar por dificuldades e passa por dificuldades, porque essa é a ótica do mundo, né, é a gente se esconder, né, para a gente querer se apropriar de uma realidade que, na verdade, não existe. Mas se a gente olha agora na perspectiva de Cristo, né, a gente não é convidado para se esconder, mas é para se apresentar, se entregar, né, eis-me aqui, eu sou um pecador, tenho minhas falhas, Jesus, né, cuida de mim, me acolhe da maneira que eu estou, porque diante do banquete eu não sou merecedor, né, mas por meio do Salvador Jesus, aí sim a nossa realidade, né, ela muda, né, de acordo com a vontade, né, do nosso Deus e Criador. Perfeito. Diego, eu tô com uns probleminhas aqui, eu acho. Se tu puder tocar aí e fazer os teus comentários, meu celular deu uma travada aqui, tá? Não, eu vou lá. Não, mas tá tranquilo. Eu acho que a gente não pode separar o convite da roupa, né? Eu acho que é tudo um combo, né? A gente gosta de falar de um combo. Eu entendo que é impossível você separar o convite da roupa. Veja, tem 2 pontos aqui que são fundamentais, né? Me parecem aí fundamentais. Ninguém é digno da festa, né? Esse é o ponto principal. Ninguém é digno da festa, mas esse convite ou esse combo, né? Era um combo, você recebia o convite já sabendo que você ia ganhar uma roupa. Então, na verdade, o convite torna a gente digno. Por quê? Eu não estou dizendo algo diferente do que você falou, André, eu só estou dizendo que é uma união de coisas. Né? Veja, tem 2 aspectos aqui que são fundamentais também. Há uma rejeição do convite e algo que a gente deixa passar, às vezes, e que a gente não gosta de falar muito, que é também a questão da resposta violenta, né, do dono da festa. Isso a gente não pode mascarar também. A gente tem aqui uma rejeição do convite, né, e uma resposta, em primeiro lugar, violenta daqueles que são convidados, mas também a gente tem uma resposta violenta, né, daquele que faz a festa. Chega uma hora que ele cansa, né? Mas, ao mesmo tempo, também, me mostra que o dono da festa é insistente, né? Ele é um camarada que insiste, ele quer fazer a festa, e eu até anotei isso aqui para mim. Quando o rei, o nosso Deus, planeja uma festa, meu camarada, a festa vai acontecer. Independente, né? A gente estava falando antes aí da questão a gente falou isso um pouco na semana passada, né? A questão da doçura, da festa, da alegria, né? Que às vezes tornar a vida cristã não numa festa, mas num amargor, né? Mas, meu camarada, quando Deus planeja uma festa, ele vai fazer, né? Não importa. Ele é insistente em convidar. Ele vem convida um, o camarada não quer. Ele vem convidar outro, o camarada não quer, né? E o que eu acho maravilhoso nesse texto aí também é que o rei, o dono da festa, ele abriga todo mundo, né? Ele sai abrigando todo mundo. Como a gente falou antes, não importa, né, meu camarada, se você é rico, se você é pobre, se você se traja diferente, se você tem uma forma de ver o mundo diferente. Meu camarada, aqui nessa festa, você tem abrigo, né? Você tem abrigo. Se tem um outro tipo de festa aí, que os fariseus fazem, né, que os mestres da lei gostam de fazer, que é uma festa que tem algo que chama atenção aqui também, que me chamou a atenção, né, a questão da roupa, né, como o André falou, que quer que você troque a sua roupa, aqui na nossa festa, ou na festa do nosso Deus, você nem precisa tirar a sua roupa não, filhão, né?
Deus não pede para você tirar a sua roupa, você coloca a roupa por cima, que era a roupa que eles recebiam na festa. É como se Deus estivesse dizendo para a gente assim, venha como você está. As diferenças que nos separam, as diferentes características que a gente tem, que para alguns numa festa são impeditivos, né? Ou não são santificados o suficiente, aqui nessa festança do rei, o esquema é diferente, tá? Vem do jeito que você tá, você não precisa se despir do que você tem, simplesmente aceita o convite, põe a roupa do cordeiro por cima, meu camarada, e aproveita. Aproveita, porque a festa agora é para você. Imagina esse pessoal chegando lá e dizendo, não, você tem que se despir da sua roupa e agora você tem que colocar uma roupa adequada, né? É uma visão religiosa que a gente encontra por aí às vezes. E que a gente impõe às pessoas, né? Como gente de fé que nós somos, nós impomos às pessoas que elas precisam deixar toda a sua história, tudo aquilo que elas construíram, né? Tinha um professor nosso no seminário que dizia, a gente é craque como gente luterana, a gente é craque em destruir tudo aquilo que as pessoas construíram na sua vida, na sua caminhada de fé, na sua caminhada de espiritualidade, nas suas experiências de vida, né? Naquilo que elas construíram, né? Na sua essência de vida. Nós somos campeões em joga isso tudo fora. E nós somos péssimos em construir a partir da experiência que a pessoa está. E parece que aqui, né, tem uma questão da igualdade aqui. Todos para a festa se tornam iguais. O dono da festa quer ver todos como iguais. Embora nós tenhamos aí roupas diferentes, eu gosto muito dessa palavra inclusão, né? Veja, o convite para o banquete, para a festa, essa festa que Deus planejou e Ele vai fazer, né? Esse convite, ele é inclusivo ao extremo. Por quê? Porque, meu camarada, a hospitalidade ali do projeto divino é incrível, né? Não, enquanto que num lado queriam que você cumprisse a Torá, né? Enquanto que do outro lado queriam que você fosse do povo de judeu, né? Que você seguisse a lei, enfim. Aqui na festa do rei, do nosso rei, né? Deus nos torna todos iguais. A partir da forma como eu estou, né? Independente da minha classe social, independente do meu gênero, independente da minha orientação sexual, independente da minha caminhada de fé, independente, né, de como eu enxergo o mundo, Deus quer todos nessa festa, né? E Deus nos oferece, a partir daquilo que nós somos, né, essa igualdade para a festa. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bem evidente para nós aí na linguagem da parábola essa situação aí de que aqueles que foram convidados, né, desistiram do projeto, né, não aceitaram fazer parte do projeto do Reino de Deus, e quando Deus convida, ele então prepara todos os requisitos para a gente, né? Eu estou tendo algumas dificuldades com o meu celular que travou, então se acontecer alguma coisa, vocês não estranhem, tá? Nós vamos seguir, eu acho que a Camila saiu, né? Pior é que eu não vou ter nem como adicioná-la se ela quiser voltar agora. Mas tá bom, vamos seguir, me perdoem aí. Pastor Arthur, o senhor está na escuta? Tem algo a comentar? Algo para nós aí? Com certeza, pastor André, é interessante enquanto o Diego ia comentando a respeito, né, dos servos que iam em busca dos convidados, né? Isso me lembrou muito como aquele grande desejo, né, do pastor querer as suas ovelhas próximas dele, né? Eu achei muito bonito, porque isso me remeteu até, era do final de semana, né, o Salmo 23,
que era uma das leituras com esse evangelho, e me reportou essa imagem, que de fato, o que é o banquete, né, meus irmãos? É o reino, mas nesse reino, ali está o bom pastor, o bom pastor que anuncia que nada faltará, ou seja, está no futuro, né? Isto é, um Deus que abraça a nossa vida como um todo, que abraça o nosso presente, que abraça o nosso futuro, que abraçou o nosso passado e que nos acolhe da maneira como nós somos, que nos perdoa, que nos ama, né, de uma maneira ilimitada, que chega até escapar da nossa compreensão, o que é esse amor. Então, a gente pode até perceber, né, que nessa figura do banquete também está, digamos assim, a forma do bom pastor, o Jesus, né, porque é muito comum passarem para nós a figura de um pastor, claro que é um entendimento mais europeizado, né, branquinho, fofinho, com as ovelhinhas no colo, tudo branquinha, cara. Se tu olha a caminhada do pastor palestino, lá da Palestina, no tempo de Jesus, meus irmãos, era desafiador, porque eram pessoas profissionais, né, que estavam 24 horas com as suas ovelhas, que dormiam com as ovelhas, que acordavam, né, que saravam as suas feridas, que sentiam o seu fedor, né, ou seja, Jesus também traz essa relação, né, conosco, suas ovelhas, que também nós somos ovelhas, né, arredias, né, não queremos ir para o aprisco, né, o santo aprisco que é preparado pelo Salvador Jesus, que é a porta. Então, é interessante, meus irmãos, que diante de nós, né, nós temos um bom pastor que apresenta para nós que nada vai nos faltar, e que esse bom pastor, de fato, é alguém que luta por nós, que está conosco, né, que nos levanta quando a gente cai, que tem aí tudo para nos oferecer. Então é maravilhoso, né, a gente também trazer, né, a figura do pastor, né, na nossa conversa. Sim, sim. Inclusive, é uma das leituras, né, Mateus 23, e o texto de Isaías também fala do banquete, né, e aí, inclusive, na leitura de Isaías, é algo que os judeus não queriam ouvir, que os outros povos também são convidados a fazer parte do banquete. Isso vai bem ao encontro do que o pastor Diego fala sobre a diversidade. Então, o que era para ser um povo, luz e salvação para todos os povos, acabou virando um grupo exclusivista, completamente fora do projeto de reino de Deus, né? Então, acho que isso é importante a gente sempre destacar, né? A Rita está dizendo aqui, viu, pastor Diego? Fala pro Diego que a risada dele é muito boa. Então tá bom, meu querido. Obrigado, Rita. Obrigado. Pode rir à vontade. Mas de vez em quando sai. A Camila quer falar alguma coisa? Isso. Eu acabei caindo quando o Diego estava falando, e aí fez todo sentido da questão de não se comentar das vestes no momento do convite, porque o mais importante é o convite, né? As pessoas aceitarem esse convite, né? Tudo mais acaba sendo providenciado depois. Então... Exatamente. E é bonito isso, Camila, e veja, eu não sei vocês, mas esse é um chamado para a igreja, porque eu não sei se vocês perceberam, mas isso é um chamado para a igreja. Veja, a questão das diferenças, ela é muito forte. As questões do despir-se para se tornar digno é algo muito forte no meio evangélico, né? Você precisa meio que se descaracterizar daquilo que você é, né? E se você não se descaracteriza daquilo que você não tem espaço. Nós estávamos brincando aí, né? Eu já ouvi muitas vezes, Diego, você tem certeza que você é pastor, né? Você nem tem cara de pastor, né? E eu dou graças a Deus quando as pessoas dizem que eu não tenho cara de pastor, porque eu não quero ter cara de
pastor, né? Eu quero ser o Diego. Eu quero ser o Diego. Você ter que se esvaziar de você mesmo, né? Para você, né, assumir uma cara homogênea, né? Um padrão ou uma... Isso. Né? Isso, até que ponto exatamente, isso também vai né? contra, então, né? veja. E te esvazia, né? Te suga, te descaracteriza, né? Você acaba... É complicado. Sabe, Camila, isso é uma das minhas maiores preocupações. Exatamente, esse é um grande ponto, isso tem prazo de validade. Porque mais hora, menos hora, você não vai... Jesus diz isso, ele, no texto do próximo fim de semana, ele chama de hipócritas, né? Hipócritas são aqueles que têm essa máscara, né? Essa máscara da religiosidade santificatória que nos obriga a ser algo que a gente não é, né? Veja, esse elitismo moralista, ele não dignifica. Ele não dignifica. Diferente do convite, né? Diferente do convite do dono da festa, né? Esse dignifica você. Eu digo assim, ó, como se não bastasse, né? Ele sai por aí convidando todo mundo, bons e maus, né? E aí ele chega e diz mais ou menos assim, ei, como se o convite não fosse suficiente, beleza, mas vem cá, eu ainda quero que você se sinta bem na minha festa. Eu ainda vou te dar uma roupa, entendeu? Eu ainda vou te tornar igual a todo mundo aqui, meu camarada. Vem do jeito que você tá, entendeu? Vem da forma, com a sua identidade, do jeito que você tá aqui. Mas ainda que você ache que você é indigno ou indigna, cola na minha festa aqui, meu camarada, porque aqui você tem dignidade, eu vou te dar essa dignidade. Os outros podem dizer que você não tem, mas aqui na minha festa de romba, meu camarada, com vinho, com alegria, aqui você vai ser igualzão a todo mundo. Cola na minha festa. Esse é o convite de Jesus. No início da minha mensagem, domingo, justamente sobre esse texto, eu me lembrei daquele sambinha do Noel Rosa, né? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? É bem isso aí, pois é. Ele conta uma história difícil de vida, né? O Noel Rosa conta uma história difícil de vida. E o bom que no projeto de Reino de Deus, ele providencia a roupa, né? Para nossa participação. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso muito aí. Bem. Muito bem. O que mais temos para a gente comentar aqui sobre isso? Eu acho que talvez só fazer Vai daí. Não, voltar. Eu queria voltar àquela questão, né, do bons e maus, né? Convidados a bons e maus. A gente tem dificuldade com isso, né? A gente olha para o grupo da igreja e acha que assim, ó, você tem que ser santo para participar da igreja, né? E não é assim, né? A melhor definição de igreja é o conjunto de pecadores, né? O que é a igreja se não um hospital de pecadores? Então, ser santo não é uma condição para adentrar a igreja. A santificação é aquilo que Deus faz por nós, né? Arthur, vai, Arthur. Verdade, pastor, é isso aí. Só fazer, então, um comentário aqui. Só, Arthur, desativa lá o teu áudio lá que tá dando eco aí. Beleza, Diego. Aí, a hora que tu quiseres falar, daí tu manda ver aí. Eu acho legal que, às vezes, a gente olha muito assim, o Antigo Testamento, isso é uma visão que a gente tem, né? Errônea, às vezes, né? Que o Antigo Testamento ele é carregado de leis, né? E o Novo Testamento é o ambiente do Evangelho.
Se a gente olhar os textos desse fim de semana, é algo que me chamou muita atenção. Começa com o evangelho, né? O texto de Mateus, ele começa com o evangelho, convite para todo mundo, né? Dignifica todo mundo, alguns não aceitam, e termina com uma ação até violenta do dono da festa, né? Termina com lei. E o texto de Isaías, que é um negócio maravilhoso, né? Começa com lei e termina com uma festa, né? Uma festança eterna aí no Evangelho, né? E o texto de Isaías, ele é maravilhoso também, fazendo uma conexão aí com o texto de Mateus, que fala da questão das cidades, né? Lá no texto de Isaías. Então, veja como Deus agora, ele no texto a gente percebe isso, né? Como Deus, ele vai contra aquela visão imperial, imperialista, elitista, e cria um abrigo para gente vulnerável, né? Existia até algumas cidades que eram cidades de resgate, né? Que as pessoas eram então abrigadas, né? Os vulneráveis eram abrigados. Então veja, Deus vai contra essa potência elitista de santidade, né, e torna tudo isso um ambiente de abrigo para os vulneráveis, né? É o que acontece na festa do Novo Testamento, quer dizer, todos têm um lugar, ainda que sejam separados, né, vistos como não dignos, né, vistos como pessoas que não são dignas, né, ou preparadas, ou do próprio povo para estar ali, né, na festa, Deus cria um ambiente de abrigo, né, de segurança, uma festa, né, onde todos podem entrar. A gente diria, né, me fugiu o nome, que faz muito tempo que eu não vou em festa, né, tô até com saudade de ir numa festa, né, mas a entrada VIP, né, todo mundo tem entrada VIP, né, essa que é a verdade. Todo mundo tem passe VIP para entrar, né? Bem interessante. Legal. Isso que tu comenta, Diego. Pode ir lá, pastor. Não, vai lá, Arthur, pode ir. Eu achei bacana, né, essa análise que o Diego fez a respeito, né, de fato, é uma tendência, mas também é uma tendência perigosa, né, as pessoas fazerem essa relação do antigo com o novo, né, que, consequentemente, eu já vi pessoas comentando, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus brabo, né, o Deus do Novo Testamento é um Deus mais doce, né, ou seja, né, acaba, né, digamos assim, caindo numa separação, né, que a gente sabe que Deus é igual, tanto no Antigo, né, quanto no Novo Testamento, e que Jesus também, durante seu ministério, ele utilizou palavras fortes até para ver se o cara, ele despertasse, né, saísse da sua hipocrisia, da sua máscara, do seu jeito de agir, né, de ser ator e cair na realidade, né, sair do seu palco e ir para a realidade, né, com o Salvador Jesus. Eu achei bem interessante, só queria compartilhar isso com os irmãos. Ótimo, ótimo. Quando fala ali de bons e maus, eu justamente estava refletindo acerca disso, e Mateus fala muito disso. Acho que isso é importante. Quando a gente diz, olha, temos que olhar quem escreveu o texto bíblico, para quem eram os primeiros leitores, isso tudo é importante para a nossa interpretação. Mateus era judeu, e ele estava escrevendo o evangelho pensando nos seus leitores judeus. E eu até mencionei isso antes, que o farisaísmo ele é uma ruptura com a religiosidade do Antigo Testamento, né? Justamente esse apego ao legalismo, até porque os próprios profetas falaram tanto disso, né? Misericórdia quero e não sacrifícios e não holocaustos. E essa ideia de que há lugar para todos no reino dos céus, sobre maus e bons ali, o próprio Mateus, e aí que eu quero chegar, porque eu citei tanto Mateus cita em linguagem de parábola,
uma parábola da rede, está lá em Mateus 13, versículo 47 seguintes. Ele diz assim, ó: o reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na área de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então, pensando no ambiente de igreja, nós queremos excluir as pessoas e queremos logo achar quem é joio ou quem é peixe mau, né? E não é assim. Que nós temos que justamente pensar é que isso não cabe a nós julgar. Nós temos que acolher a todos, né? Temos que acolher a todos, cabe a Deus, né? Porque Ele conhece o íntimo, nós não conhecemos o íntimo. Não cabe a nós fazer esse julgamento. A nós cabe o quê? Ensinar e viver o Evangelho. E o Evangelho, isso são palavras de Jesus, só se vive pelo amor, não há outra maneira, né? Isso eu ainda queria deixar pontuado, né, para a gente não esquecer jamais, né? Porque é interessante, porque veja, quando o Mateus fala, é importante isso do contexto, né? Quando o Mateus fala de bons e maus, ele não está querendo dizer, olha, existe a possibilidade de existir pessoas que são boas e que são perfeitas, né? E existe a possibilidade de haver pessoas que só são más e não têm condições de se tornarem pessoas boas. É para quem ele está falando. Os fariseus faziam essa divisão, né? Os judeus faziam essa divisão, gente que presta e gente que não presta, né? Eu acho que me parece que é um jogo de linguagem, né? Dizer, ó, é para todo mundo, né? Todo mundo foi convidado, né? Independente da sua condição, né? Da sua roupa, né? Da sua caminhada de vida, da sua caminhada de fé. Veja, o convite está aí e o convite torna apto para a festa. E além disso ainda tem a questão da roupa. Mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado também, se alguém quiser falar aí, interrompe o Faustão aí e fala, tá? Tem algo interessante aqui que me parece que, veja, a que ponto chega, mais uma vez, o rejeitar o convite feito, né? Ou veja, exigir um outro tipo de convite para entrar na festa, que é toda a religiosidade, essa religiosidade amarga, né? Triste, né? Da santidade, do falso moralismo, né? A ponto de obrigar Deus a ir contra a sua essência, que é uma essência de amor e de misericórdia, a ponto de expulsar alguém da festa até, né? A ponto de expulsar alguém da festa, né? Ou se tornar até violento, ou uma linguagem violenta. E também, quando o André falou da questão de fazer uma análise, você usou um termo, André, que eu sempre confundo, enfim, que é procurar um sentido no texto para cada personagem. Como é que tu falou antes? Eu sempre confundo aquele termo que tu usaste. Eu não sei. Tu te lembra? Eu não sei, não lembro bem, mas a questão é que não tem um sentido para cada situação, não é espiritualizar uma parábola, né? Mas é entender mas tem um termo para isso. Isso. Tem um termo para isso que você usou antes. Veja, a gente tem que ter cuidado. Eu estava lendo sobre isso. Durante um período da história, né, da história mundial, esse texto, inclusive, foi utilizado por reis tiranos, né, por governantes tiranos, a usar a violência contra o povo. Né? Porque, afinal de contas, o rei aqui é violento. Né? O rei aqui até ele tem uma atitude meio violenta e complexa, né? Então esse cuidado a gente deve ter também para não extrair do texto aquilo que ele não está dizendo.
né? E não bem justificar uma atitude, né? Quer dizer, agora, porque Deus é um Deus que usa de violência, nós, como governantes, como aquele rei lá, Deus é um governante que usa violência, nós, como governantes instituídos, vamos por aí usar a violência, né? A gente tem que ter esse cuidado, né, ao ler esse texto também, né? Mas é fato que, ou o que importa, né, nesse caso, é que o convite ele é estendido a bons e maus, ou seja, a todas as pessoas. E quando esse convite é restrito, Deus até sai da sua essência. Muito bom, gente. Só então para... Sim, quero, pastor. Só comentando, né, essa questão do convite, né, se a gente lê aí a nossa Bíblia, a gente sabe que a Bíblia é sempre um convite, né, para a gente se decidir, é uma decisão, ou seja, tu tem que abraçar o banquete, né, e ouvindo o Diego comentando, isso me remeteu lá no Salmo de número 1, nosso primeiro Salmo, que fala a respeito dos justos e dos ímpios, as diferenças, né, e claro, aquela pessoa, né, que tem uma tendência mais, né, méritos, meritosas, né, espíritas, católicos, enfim, né, a pessoa, né, ela vai se encontrar, né, no meio dos justos, né, na primeira parte do Salmo. Mas na realidade, né, a realidade humana, nós estamos, né, na segunda parte do Salmo, na impiedade, né, o justo é o Salvador Jesus, né, porque para nós cristãos, né, luteranos, né, a justiça, né, ela não está em nós, ela é externa, o Filho de Deus nos presenteia com a verdadeira justiça. Então, diante disso, né, o Salmo de número 1, ele é um convite, né, para a gente, assim como toda a Bíblia, para a gente tomar uma decisão, né, isto é, estar diante de Deus, diante de Jesus, né, confiante de que ali está a salvação para todos nós. Perfeito. A justiça nos é imputada, para usar um termo teológico, né? A justiça nos é imputada. Puxa, o pastor Diego tinha citado alguma coisa que eu não anotei e agora acabei esquecendo, que eu gostaria que eu ia falar, mas passou. Sim, não, é da interpretação, a interpretação da parábola, né, não pode ser literal, né? A interpretação da parábola, não pode ser literal. Outro termo, não era literal. Não, você usou um outro termo. Não é parabólica, é parabólica. Eu esqueci o termo, eu sempre confundo esse termo, que é para cada personagem você... Caraca, eu sou péssimo com isso. Cada ponto de um texto você encontrar um paralelo, e é assim, por exemplo, nesse texto, o rei é Deus, e não sei quem são os judeus. Tem um termo para isso, eu acabei esquecendo. Mas, enfim, tranquilo. Agora eu também esqueci, então vamos ficar. Fica o convite aí para a gente assistir de novo, né? Eu não tenho assistido as nossas lives, eu participo e não assisto, então eu vou voltar depois, eu vou assistir para relembrar algumas coisas. Eu acho que isso é importante, né? Para quem está acompanhando agora e não participou dos outros momentos de bate-papo aqui é um bate-papo de amigos com seus defeitos, que tem as suas traves nos olhos, e o nosso objetivo é tirar as nossas próprias traves, né? Porque nós temos que nos aproximar do texto bíblico com humildade, reconhecer que nós não conhecemos o suficiente, que temos que aprender, que aprendemos uns com os outros, né? Então, é assim que nós estamos vendo esse nosso momento aqui, o Na Trave, né? Já vi aí que o meu querido colega e amigo pastor Ailton Miller está participando aí, ele falou analogia. É essa palavra, pastor Diego? Analogia? Não é. Ainda não analogia. Não é. Pastor Ailton, vai procurando aí, vamos colocar aqui para ele para ver se a gente chega ao êxtase de encontrar a palavra, né?
Mas, ó, pastor Ailton Miller, pastor Ailton Miller é uma pessoa que pode estar com a gente aqui também, viu? Está mais que convidado aí a se programar numa quinta-feira à noite para bater um papo com a gente aqui, né? Camila. Posso puxar um gancho aí no que você acabou de dizer? Que a gente tem que tirar a Isso. trave do nosso olho. E que Bora lá. também um pouco relacionado, né, com a questão do dia do professor, que é um desafio, eu acho, trabalhar dentro de sala de aula com pessoas tão diferentes, diversas, então conviver com a diferença, e isso dentro do âmbito da igreja é um desafio grande, né? Porque o convite é para todos, e tentar conduzir essa convivência da melhor forma possível, né? Compreender, sabe? Isso é um desafio grande. Eu acho que eu tenho que aprender bastante nesse sentido, assim. Tem muito que aprender ainda. É uma trave que tem que ser trabalhada. Descobri, lembrei. Alegoria, o sentido alegórico. Pronto! Aê. Caraca! Viu? Agora a bola não foi na trave, agora a bola foi no gol. Não, é alegórico. Então, veja, Camila, a gente está aqui num bate-papo de uma exegese não autorizada. Uma exegese não autorizada. Né? Uma exegese possível, diga-se de passagem, mas por vezes não autorizada. A gente é meio Lutero aqui, né? Faz uma exegese livre aí, né? Sim. Fico preocupado, você foi falar isso aí, eu logo pensei das conversas ao redor da mesa, né? Sem a pretensão de ser Lutero, mas querendo ser luteranos, né? Sempre primando com a distinção lei-evangelho, né? E esse é o nosso intuito aí, né? E, sobretudo, volto a frisar, nós não queremos tirar a trave dos olhos alheios, o nosso objetivo é tirar as traves dos nossos próprios olhos, né? Esse é o objetivo desse bate-papo. E também, como é uma conversa sempre muito profícua, muito produtiva, compartilhar, né? Por que não? E dizer de antemão que todos estão convidados. Quem quiser fazer parte aí, aspas, tribuna, tá já convidado, né, pastor Diego? Opa! É isso aí. Aqui o espaço é democrático, né? Não precisa ser teólogo, porque, como a gente já disse antes, né? Teologia tem um professor de seminário que diz que quem lê a Bíblia é teólogo, né? Quem lê a Bíblia é teóloga. Então, leu a Bíblia, faz teologia. Então, é isso aí, o espaço está aqui. Você vê hoje a Camila aí, teve uma hora que ela falou ali que eu queria dizer, podemos ir embora já, pastor André e pastor Arthur, porque ela já tinha matado a charada no começo, então eu pensei, não vou falar agora, senão eu vou assustar ela, mas a gente, na segunda fala dela, a gente já podia ir embora, porque ela já tinha matado a charada no começo, já, né? Sim. Boa. Muito bem. Estamos aí com 1h20 já de conversa. Não sei se alguém mais gostaria de falar algo, querer se despedir aí, dizer uma palavra final aqui, né? Sem a pretensão, como lembrou o pastor Diego na semana passada, sem a pretensão de finalizar o assunto, de resumir o assunto, porque a palavra de Deus, ela é poderosa sempre para trazer novos sentidos e novas aplicações para a vida, né? Mas se alguém quiser aí tocar algum ponto que faltou, falar alguma coisa, uma despedida, né? Então, bora fazer aí as palavras finais aí, né? Eu posso começar então, não vou Deixa... só fazendo uma propaganda. Deixa para os convidados, isso. Foi muito bom participar, né? A gente fica com às vezes aquela insegurança, né, de não ter o que dizer, não ter o que... E é bom estar aqui com vocês, foi muito bom estar nesse ambiente, do lado de cá agora, né? E participar mais ativamente aí das reflexões. E
para quem está assistindo a gente, se animem aí, pode vir, porque é muito bom, assim, é bom a gente também poder aproveitar essa oportunidade, né, de sentar nessa roda com vocês e perguntar, e tirar as dúvidas, e refletir juntos, né, e fazer as nossas análises aí sobre o que a gente pode melhorar aí nas nossas traves, e, assim, foi muito bom, muito produtivo, foi muito, eu acho que acrescentou muito, sabe, sempre tem essa, são oportunidades que trazem para a gente algo de bom, assim, mensagens e reflexões que muitas vezes a gente, na correria ou no hábito das sequências, das tradições, de como as coisas acontecem, dos rituais, e às vezes a gente não tem esse momento de parar, sentar, refletir, conversar, bater um papo, né? Então, aconselho aí, quem estiver assistindo e tiver essa vontade, vale muito a pena. Obrigada. Muito bem. A Camila entrou meio, né, veio para nos ajudar aí nos testes e acabou ficando, né? Não foi nenhum golpe para você permanecer, viu, Camila? Mas olha como deu certo, ficou Graças muito bom. Graças a Deus viu? Que ela ficou. Graças a Deus. Pois é. Ó, eu quero falar um negócio, daí já me despeço também, para deixar o Arthur falar também um pouquinho. Já que hoje é dia dos professores, né, indo ao encontro disso que você falou, Camila, usando ou parafraseando um grande autor aí, para quem é do meio da educação e que gosta, que é o Paulo Freire, né? Eu vou parafraseá-lo e vou dizer o seguinte: ninguém evangeliza ninguém, ninguém se evangeliza, todos são evangelizados, todos são evangelizados, mediatizados pelo amor de Jesus. Esse que faz o convite para a gente, né? Esse que é um Deus maravilhoso, esse que é um Deus que não espera que a gente nos dispe, ou nos dispamos daquilo que a gente traz até Ele, mas Ele pega tudo isso e nos faz um convite, nos torna dignos, né? Nos traz para dentro da festa do jeito que nós somos, com as nossas diferenças, nos torna ali para a festa do reino pessoas iguais diante dele, né? Porque de fato não há mais judeu nem grego, homem nem mulher, escravo ou liberto, todos são um só em Cristo Jesus. Eu fico emocionado quando eu falo esse texto, mas vou parar aqui, senão eu vou chorar. Valeu? É isso aí. Muito bem, meu sensível amigo Diego, essa sensibilidade, né, que nos falta, né, falta muitas vezes aos pregadores. Obrigado aí para demonstrar, inclusive, essa sensibilidade. Eu acho que é isso que tem faltado muito para a igreja cristã, né? A gente tem falhado muito e temos que aprender, né? Pastor Arthur, suas palavras aí. Muito bem, meus amigos e irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Grato também pelo aprendizado de hoje à noite com cada um de vocês. Foi, assim, um momento muito legal, de muito enriquecimento teológico, enriquecimento emocional, amigos, né, companheiros, companheiras, aí caminhando, né, maravilhosamente aqui enquanto igreja peregrina neste mundo, né, e eu achei também muito legal a fala do pastor André, logo no início ali a respeito da Bíblia, de fato, né, a Bíblia, meus irmãos, ela nunca se repete, né? É sempre uma novidade para nós, né, cristãos e cristãs, né? Diante da Bíblia, né, o cristão não almeja o apostolado, mas apenas, né, o discipulado. A gente é continuamente alunos, né, diante da palavra do nosso Deus.
Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito Amém. bom. Bah, eu não quero usar as últimas palavras, eu quero, se alguém quiser usar as últimas palavras aí, justamente para mostrar que esse momento não é nem meu, nem do pastor Diego, mas é uma construção, né? Surgiu com uma iniciativa nossa, mas é para ser uma oportunidade para todos estarmos aqui conversando, dialogando e falando. Por isso que eu coloquei aqui, coloco de novo, né? Esse nosso momento na trave é nosso momento. Então, quem quiser e puder participar com a gente, seja aí questionando, pontuando, e quem quiser também estar aqui ao vivo com a gente falando, tá mais que convidado, tá bom? Creio que a gente pode se despedir pensando nas palavras desse grande mestre, né? Nosso Salvador, Jesus Cristo, que falou que, né, o reino de Deus é como aqueles que se tornam como crianças. Se falamos de professores e professoras, falamos também de estudantes. Falamos, sobretudo, de crianças. E aí, como a gente que estuda sabe disso, né? A gente é eterno estudante, você nunca vai estar pronto, estamos sempre em caminho, né? Sempre caminhando. Então, que a gente tenha essa mesma disposição para continuar estudando a palavra de Deus, né? A gente tem muito que aprender ainda. Então, com essa mesma disposição, a gente convida. Vamos seguir estudando, vamos seguir conversando sobre a palavra de Deus. Está aí o convite. Quinta-feira, 20 horas, é esse nosso momento aqui. E aí, quem quiser participar, compartilhando ideias aqui, como o pastor Diego, o pastor André, o pastor Arthur, a Camila fizeram nessa noite, é só dar um alô que nós teremos a maior alegria de colocar aqui ao vivo também para participar. Hoje a Camila nos trouxe uma informação maravilhosa, né? Não são só 3, nem só 4, é possível colocar 10 aí ao vivo. Então, bora lá, vamos fazer, vamos construir isso aí. Né? Vai ser bom. Né? Agora vai. Agora vai, isso aí. Nem que, viu, pastor Diego, nem que chegue um momento que tenha mais gente aqui na telinha do que escrevendo, mas se for assim, né, assim será, né? Ainda. Tá bom? Gente, de minha parte, eu vou colocar o celular aqui e vou dizer assim, da minha parte, gratidão. Muito obrigado por esses momentos preciosos que vocês nos proporcionaram, né? E Deus os abençoe, dê um bom descanso e até o nosso próximo encontro aí. Fiquem com Deus. Amém, pastor. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Valeu.